Bom, eu sou o capitão da reserva, Augusto Carlos Caçaniga, nascido na cidade de Capivari, estado de São Paulo. Eu ingressei na Polícia Militar, que na época era Força Pública, no dia 15 de março de 1960. E fui designado para fazer a escola de soldado no 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Campinas. Terminando a escola de formação de soldado, eu fui classificado no destacamento de Rio Claro, onde eu fiquei mais de um ano trabalhando em Rio Claro. De lá me mandaram para a cidade de Iracemápolis. Em Iracemápolis eu sempre estudando, sempre tentando fazer as provas para cabo. Depois de 3, 4 vezes que eu prestei os exames, eu passei e fui para a Academia do Barro Branco, onde eu fiquei 6 meses. Naquela época a gente fazia o curso de cabo. Terminando o curso de cabo, fui promovido, voltei para Campinas e fui classificado na cidade de Piracicaba. No ano de 1972, no dia 24 de fevereiro, eclodiu um grande incêndio em São Paulo, que foi o edifício Andraus. E nós fomos designados para ir auxiliar o Corpo de Bombeiros. E nós fomos para esse incêndio. E eu trabalhei junto com o capitão Hélio Barbosa Caldas, que era o comandante da Companhia de Salvamento de Bombeiros. Nós fomos de helicóptero, descemos no topo do prédio, fizemos o salvamento que tinha que ser feito e voltei para o quartel, juntamente com os colegas, todos eufóricos, né? Foi uma missão muito especial, onde nós tivemos elogios, nós tivemos... até recebemos uma placa do presidente da República dos Estados Unidos. Na época era o Richard Nixon. Eu não fui, mas o capitão Caldas na época foi lá em Las Vegas, pegou as placas. Foram seis policiais militares, que foram 3 do bombeiro e 3 do COI, que receberam essa placa. Essa placa está meio extraviada, mas eu tenho a cópia dela. No ano de 1974, no dia 1º de fevereiro, veja bem, mês de fevereiro também, eclodiu o pavoroso incêndio no edifício Joelma. Eu estava de folga nesse dia, mas eu morava no quartel, era solteiro. Eu me fardei, me apresentei voluntariamente, formamos uma pequena patrulha e fomos levados para a Praça da Bandeira, onde fica o prédio do Joelma. Chegando lá, me apresentei a um oficial da rota, que estava também no local, que era do meu batalhão, e ele mandou que a gente subisse na Câmara Municipal, que se apresentasse ao então capitão Hélio Barbosa Caldas, que estava coordenando o salvamento. Aí subimos, eu me apresentei a ele, e ele já estava com o helicóptero pronto e pediu um voluntário para embarcar naquele helicóptero e saltar em cima do prédio. E aí ele frisou bem, não é obrigado a ir, porque é risco de morte, grau máximo. Eu me apresentei e falei, eu vou. Aí embarquei no helicóptero e o piloto, um helicóptero pequeno, acho que era o helicóptero do Dersa, sobrevoou Joelma, fez a primeira tentativa, não deu para saltar, ele ficou muito longe do prédio. Na segunda tentativa, a uns quase 3 metros de altura, eu saltei do helicóptero do telhado onde estavam as vítimas. E eu me lembro que eu quebrou a telha quando eu saltei, eu tive um ferimento no pé direito, uma fratura, uma luxação no tornozelo, mas eu apertei bem o coturno e aquelas vítimas em cima do prédio, muitas saltavam lá de cima. Aí com a minha chegada, ninguém mais saltou lá de cima. E eu consegui, usando a psicologia de massa, fazer com que eles ficassem no centro do telhado, porque as chamas elas vinham nas laterais e eles corriam de um lado para o outro. E ali naquele pânico, pessoas caíam, desmaiavam, outros saltavam lá de cima. E eu percebi que se eles ficassem no centro do telhado, as chamas não alcançavam. E o helicóptero não voltou mais. Depois, posteriormente, fiquei sabendo que o piloto deu toda a potência no helicóptero, que o ar rarefeito facilmente derrubaria aquele helicóptero em cima do prédio. E depois eu percebi que debaixo da telha, entre a laje e o telhado, tinha pessoas que entraram ali e estavam já desfalecendo. Então tinha que tirar aquelas pessoas lá de baixo. Foi muito dificultoso. Até que uma das vítimas, chamada Adolfo Silento Neto, ele era um funcionário da Crefsul, era um banco que funcionava dentro do Joelma. Ele deu uma mão, me ajudou um pouco, né? E eu me lembro que eu tirei uma moça lá de baixo, isso ficou gravado em mim, né? Essa moça, já estava com o corpo quente. Eu arrastei essa moça, consegui levá-la em cima do telhado e ela mexia os lábios. Eu interpretei que ela dizia, não me deixa morrer. Eu fiz a massagem cardíaca, naquela época a gente fazia 5 movimentos cardíacos e soprava na boca, que era... Hoje não, hoje mudou o protocolo, hoje só faz o movimento da massagem
torácica. E não teve jeito, essa moça morreu nos meus braços. Então são coisas que a gente fica gravado e não esquece nunca mais. Aí fechei os olhos dela e continuei tirando o pessoal lá de baixo. E o helicóptero não voltou mais. Então eu percebi que no edifício São Patrício, que fica na parte sul do Joelma, os colegas estavam em cima daquele prédio e um helicóptero do Bradesco, um sargento do COI, o sargento Antônio Amaral de Freitas, ele jogou uma bolo de corda para eles lá em cima, o helicóptero veio sobrevoando e deu um jeito de jogar um bolo de corda para mim. Então eu amarrei essa corda, inclusive esse Adolfo Ciranto Neto me ajudou nessa ancoragem. Fizemos a ancoragem e formou uma ponte de corda. Eu até pensei, falei, eles vão montar uma tirolesa aqui para tirar as vítimas. Porque na parte sul do Joelma não tinha janelas, nada, então não tinha fogo, ali não vinha as labaredas. Ali dá mais ou menos 80 metros de altura. Então eles estiraram a corda, não ficou muito bem estirada, ficou uma barriga. E eles passaram no comando CRAU. Eu me lembro que passou primeiro o capitão Caldas, depois passou o tenente Lísias, depois passou o cabo Santos e o soldado Iaqueli. A 80 metros de altura, aquela corda com um perigo tremendo, sem segurança, conseguiram chegar no topo do Joelma. E nesse instante chegou da base aérea de Santos um helicóptero da Força Aérea Brasileira, que era o UHU, é um helicóptero possante, é o chamado Sapão, né? Aquele que combateu na guerra do Vietnã. E aquele helicóptero, sim, ele tinha autonomia, pairava, e naquele helicóptero, além da tripulação, vieram o tenente Nacarrada, o cabo Juvenal, o cabo Cid e um médico, Dr. Vanderlei. Depois eu não vi mais esse médico, ele ficou um pouco lá em cima e foi embora. Aí começamos a resgatar as vítimas lá de cima do Joelma. Aí a gente carregava 5, 8 pessoas cada vez. E esse helicóptero, ele saía de cima do Joelma, levava as vítimas no terraço da Câmara Municipal, que é perto. E os helicópteros menores conduziam essas vítimas para os hospitais. Algumas iam no helicóptero, outras desciam do elevador da Câmara Municipal e iam de ambulância. E fomos tirando. Eu acho que praticamente umas 70, 80 pessoas que saíram lá por cima. Aí ficaram os que estavam mortos lá em cima. E nós começamos a tirar os mortos. Aí eu senti mal, porque eu fui um dos que estava mais tempo lá em cima. Eu fui, tiramos todos os que estavam vivos, eu com o pé enfaixado, sonda no nariz, soro no braço. Aí passei aquela noite no hospital, no dia seguinte, depois fiquei afastado, 40 e tantos dias com o pé engessado, o tornozelo. Aí voltei a trabalhar. Esses dois grandes incêndios se deram no mês de fevereiro. Aí vem outro incêndio, o incêndio do Grande Avenida, que também foi no mês de fevereiro, dia 14 de fevereiro de 1981. Nós fomos para lá, eu trabalhei nesse incêndio, resgatamos muitas pessoas no topo do prédio, porque nesse incêndio aí nós tivemos também o soldado Natal, que era do Corpo de Bombeiros, ele atravessou numa corda, jogou uma corda lá para um pai de família que estava com 2 filhos. Até eu falo, o grande herói nesse incêndio do Grande Avenida foi acho que é Damião o nome dele. Ele jogou as 2 crianças de uma janela num parapeito que tem. E depois ele saltou e quebrou os 2 pés. Mas salvou os 2 filhos. E esse Natal passou pela corda e conseguiu retirá-los de cima desse prédio. Foi fantástico. E esse soldado Natal, eu fiquei sabendo agora que há pouco tempo ele faleceu. E na minha vida também nós tivemos muitas homenagens, o Rotary Club, Lions Club, os Estados Unidos, que nos deu aquela placa, né, lá em Las Vegas. A Alemanha, a polícia da Alemanha também me homenageou, tem uma placa da Alemanha. E há pouco tempo nós tivemos uma homenagem, é um prêmio chamado Coronel Hélio Barbosa Caldas. A Câmara Municipal de São Paulo, ela criou por lei esse troféu e nós fomos receber esse troféu. Nós fomos em 11 pessoas, os primeiros 11 que receberam, que trabalhamos no incêndio do Joelma. Foi sob o comando do Hélio Barbosa Caldas, falecido já. Eu fico muito grato de ter recebido esse troféu. Por exemplo, a medalha Bravura da cidade de São Paulo. Foi muito bacana. Tivemos a medalha Anchieta. Essa medalha Anchieta, ela é famosa, né? E nós recebemos essa medalha. E recentemente, eu fui convidado para ir na Academia do Barro Branco receber a mais alta condecoração da Polícia Militar.
que é a medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar. E tem um repórter, um jornalista chamado Vitor Borges. Ele escreveu um livro, Heróis de Farda. E no Brasil todo ele foi ouvir pessoas que praticaram alguma ação. E aqui em São Paulo ele me procurou e escreveu sobre os incêndios, o sequestro, algumas das coisas que nós fizemos. Não só eu, também ele falou sobre o PM Veronese, que hoje está numa cadeira de roda, em ações contra marginais. Falou sobre o soldado Tarouco. O soldado Tarouco é o que fraturou ossos do braço para salvar um colega que estava debaixo de uma viatura pegando fogo. E também salvou uma criança que estava engasgada. E outros mais, de outros estados também, né? Daqui de São Paulo acho que ele pegou 3, eu e mais 2. E há pouco tempo também um sargento que foi soldado do Corpo de Bombeiros. Isso aqui é de soldado, de sargento, de oficial é branco, né? É de prata, né? Não é de dourado. E esse capacete é raro, ele é de couro. Eu tenho ele guardado com muito orgulho. E o meu cinto de bombeiro, que nós usávamos na época, né? Hoje é tudo moderno. Hoje nós temos a tecnologia avançada, cinto acho que francês, né? Machadinha. Naquela época nós não tínhamos nada disso. Eu servi no bombeiro, nunca calcei uma luva. Hoje nós temos aquele aparelho chamado Lucas, que corta. Na época a gente cortava com serra prazível, com pano molhado para não sair faísca. Agora, eu fico muito satisfeito também pela minha cidade, Capivari. Ela fez uma grande homenagem para mim, me criaram uma medalha lá, medalha de prata, herói capivariano. Então foi não só eu, como os colegas também foram. Eu digo sempre que eu não fiz tudo isso sozinho. Eu tenho que dividir, repartir todas essas homenagens com os meus irmãos de farda, com os meus colegas. Por exemplo, no incêndio do Joelma, eu sozinho jamais faria o que eu fiz. Então nós somos como uma engrenagem, temos que funcionar com todos os dentes, um ajudando o outro.